Arena, livro 1 da trilogia Sobrevivência. Arena 1. Hoje o clima está menos tolerante que nos outros dias. O vento açoita impiedosamente, derribando a neve acumulada no pesado pinheiro diretamente em meu rosto, enquanto caminho montanha acima. Meus pés, enfiados em botas para alpinismo muito pequenas para mim, desaparecem nos 15 centímetros de neve. Eu carrego e deslizo, lutando para manter o meu equilíbrio. O vento vem em rajadas tão gélidas que me tiram o fôlego. Sinto-me como se estivesse andando em um globo de neve real. Brain me diz que é dezembro. Ela gosta de contar os dias que faltam para o Natal, riscando-os por um, num calendário velho que encontrou. Ela faz com tamanho entusiasmo que não me atrevo a contá-la que estamos bem longe de dezembro. Não vou contar que esse calendário é de 3 anos atrás, que nem teremos um novo. Já que não fabricam mais desde o dia em que o mundo acabou. Não vou acabar com a sua fantasia. É para isso que servem as irmãs mais velhas. De qualquer maneira, Brain se apega muito às suas crenças e ela sempre acreditou que neve significa dezembro. Então, mesmo se eu dissesse, duvido que ela mude de ideia. É como se fosse uma criança de 10 anos. O que Brain se recusa a aceitar é que o inverno chega rápido aqui em cima. Estamos nos altos das montanhas de Catskills. E aqui o tempo passa diferente. A passagem das estações é diferente. Aqui, há 3 horas ao norte de onde um dia fica a cidade de Nova York, as folhas caem no final de agosto, espalhando-se pelas cadeias montanhosas que se estendem até onde a vista pode alcançar. Nosso calendário esteve atualizado uma vez, quando tínhamos acabado de chegar, 3 anos atrás. Eu me lembro de ver a primeira neve cair e verificar o mês incrédula. Eu não entendia por que na página estava escrito outono. Supus que a neve havia caído mais cedo que o usual, mas logo entendi que não era isso. Essas montanhas são altas o suficiente, frias o suficiente para que o inverno tome o lugar do outono. Se Brain virasse o calendário para trás, ele viria bem ali um ano que já se passou, em letras grandes e feias, 2117. Obviamente, 3 anos atrás. Penso que ela estava absorta demais em seu entusiasmo para prestar atenção a isso. É o que eu espero. Mas ultimamente, uma parte de mim tem começado a suspeitar que, na verdade, ela sabe, mas que prefere apenas se perder em sua fantasia. Eu não a culpo. É claro, nós não temos um calendário utilizável há anos. Nem celular, nem computador, TV, rádio, internet, nenhum tipo de tecnologia, sem mencionar eletricidade e água corrente. Mesmo assim, de alguma forma, nós temos conseguido sobreviver, apenas nós duas, por 3 anos, dessa maneira. Os verões sempre foram suportáveis, com poucos dias de fome. Pelo menos podemos pescar e os riachos da montanha parecem sempre carregar salmões. Há tempos haviam frutinhas e alguns pomares de maçãs e peras selvagens que ainda, depois de todo esse tempo, dão frutos. De vez em quando, nós até conseguimos pegar um coelho. Mas os invernos são intoleráveis. Tudo está congelado ou morto. E todo o ano eu tenho certeza de que não aguentaremos. E este tem sido o pior inverno de todos. Eu continuo dizendo a mim mesma que as coisas irão melhorar. Mas estamos há dias sem uma refeição decente e o inverno apenas começou. Nós duas estamos fracas pela fome e Brain, ainda por cima, está doente. Não é um bom presságio para o futuro. Enquanto eu subo penosamente a montanha, refazendo os mesmos passos desafortunados de ontem, procurando por alguma próxima refeição, começo a sentir que nossa sorte se esgotou. Apenas o pensamento de que Brain está deitada
me esperando em casa é que me faz seguir em frente. Paro de sentir pena de mim mesmo e, ao invés disso, mantenho o rosto dela em minha mente. Sei que não posso encontrar medicamentos, mas espero que seja apenas uma febre passageira e que uma boa comida e um pouco de calor seja tudo o que ela precisa. Eu sei que o que ela realmente precisa é fogo, mas eu não acendo mais a nossa lareira. Não posso arriscar que a fumaça e o cheiro denunciem nossa localização a um comerciante de escravos. Porém, hoje eu irei surpreendê-la. Por pouco tempo, vou correr esse risco. Bren adora fogueiras, e isso vai levantar o seu ânimo. E se pelo menos eu pudesse encontrar algum alimento para complementar, mesmo algo pequeno como um coelho, isso completaria sua recuperação. Não apenas fisicamente. Eu notei que ela começou a perder as esperanças nesses últimos dias. Posso ver em seus olhos, e eu preciso que ela seja forte. Recuso-me a ficar parada e vê-la partir, como aconteceu com a mamãe. Uma nova rajada de vento bate meu rosto, de uma forma tão longa e cruel que eu preciso abaixar a minha cabeça até que ela passe. O vento ruge em meus ouvidos e eu faria qualquer coisa por um bom casaco de inverno, visto apenas um agasalho gasto, encontrado há muitos anos ao lado de uma estrada. Acho que pertencia a um menino, o que é bom, porque as mangas são longas o suficiente para cobrir minhas mãos e quase o dobro do tamanho das minhas luvas. Meço 1,70 metros. Não sou exatamente baixa, então, quando utilizo isso, deve ter sido alto. Quem utilizou isso deve ter sido alto. Às vezes me pergunto se ele se importaria de eu estar utilizando sua roupa, mas então me dou conta que provavelmente ele está morto, assim como todos os outros. Minhas calças não são muito das melhores. Ainda uso os mesmos jeans. Me dá vergonha quando percebo que continuo utilizando os mesmos desde que escapamos da cidade anos atrás. Se há uma coisa que me arrependo é ter saído tão apressadamente. Suponho que eu tenha achado que encontraria alguma roupa por aqui, que talvez alguma loja estivesse aberta em algum lugar, ou quem sabe até o exército da salvação. Acho isso foi idiotice minha. Afinal, todas as lojas de roupa foram saqueadas há muito tempo, como se o mundo, da noite para o dia, tivesse ido de abundância à escassez. Eu consegui pegar algumas peças de roupa espalhadas nas gavetas da casa do meu papai. Essas eu as dei para Bren. Estava feliz que pelo menos alguma das suas roupas, como as suas vestimentas térmicas e meias, iriam mantê-la aquecida. O vento finalmente para, e então levanto minha cabeça e me apresso a subir antes que ele retorne. Me forço a dobrar a minha velocidade até alcançar o plantor. Quando eu chego ao topo, respiração ofegante, as minhas pernas queimando e o olhar ao redor, devagar. As árvores são mais escassas aqui em cima, e ao longe há um pequeno lago montanhês. Está congelado, como todos os outros, e o sol brilha tão intensamente os meus olhos ficam semicerrados. Olho imediatamente para a minha vara de pescar, a que eu deixei encaixada entre as duas pedras no dia anterior. Ela se projeta sobre o lago. Uma longa linha liga a ponta da vara até o pequeno buraco no gelo. Se a vara encurvar, significa que eu e Bren teremos jantar hoje à noite. Se não, eu saberei que não funcionou novamente. Eu me aproximo com pressa, passando por algumas árvores, através da neve, e dou uma boa olhada. Está reta, é claro. Meu coração aperta. Penso em caminhar sobre o gelo e usar a minha machadinha para abrir mais o buraco. Mas eu sei que isso não fará diferença alguma. O problema não é a posição, o problema é o lago. O chão está congelado demais para que eu possa cavar e procurar minhocas, e eu nem sei onde encontrá-las. Não sou caçadora por natureza, nem sei fazer armadilhas. Se eu soubesse que acabaria aqui,
eu teria dedicado minha infância inteira à educação ao ar livre e a aprender técnicas de sobrevivência. Mas agora me sinto inútil em quase tudo. Não sei montar armadilhas e raramente minhas linhas de pesca pegam algo. Sendo filha do meu pai, filha de um fuzileiro da marinha, a única coisa que eu sou boa, lutar, não serve para nada aqui. Se eu sou inútil em um reino animal, pelo menos posso me defender daqueles seres de duas pernas. Desde cedo, querendo ou não, meu pai insistiu que eu fosse sua filha, a filha do fuzileiro da marinha, e eu fosse orgulhosa disso. Ele queria que eu fosse o filho que ele nunca teve. Inscreveu-me em aulas de boxe, de luta livre, artes marciais. Tive infinitas lições de como usar faca, como atirar com arma, como achar pontos fracos e como lutar sujo. E não mais do que tudo, ele insistiu que eu fosse valente e que nunca mostrasse medo e chorasse. Ironicamente, nunca tive chance de usar nenhuma das coisas que ele me ensinou. E isso não podia ser mais inútil aqui. Não há ninguém à vista. O que eu realmente preciso saber é como achar comida, e não como lutar com alguém. E se porventura encontrasse uma pessoa, eu não iria dar um chute. Eu pediria ajuda. Eu penso com esforço e me lembro de que há outro lago por aqui, em algum lugar, um menor. Eu o vi uma vez, em um verão, quando eu me aventurei e subi em mais uma montanha. Fica a uns 400 metros da subida íngreme. Eu não tentei ir lá desde então. Eu olho para cima e suspiro. O sol já está quase se pondo. Um pôr do sol sombrio de inverno parece uma tonalidades avermelhadas. Eu já me sinto fraca, cansada e congelada. Preciso de mais energia do que tenho só para descer a montanha. A última coisa que eu quero é subir mais ainda. Mas há uma voz baixinha dentro de mim. Apela para que eu suba e continue escalando. Quanto mais tempo eu passo sozinha esses dias, mais forte é a voz de papai em minha voz. Ela me deixa ressentida e tenho que bloqueá-la. Mas não sei por que eu não consigo. Pare de reclamar. Continue em frente, amor, pensou. Papai sempre gostou de me chamar pelo meu sobrenome, Morn. Isso me irritava, mas ele nunca se importou. Se eu voltar agora, Brin não terá nada para comer à noite. O lago lá em cima é a minha melhor chance. Nossa única fonte de comida. Eu também quero que Brin tenha uma fogueira. E toda a lenha aqui embaixo está encharcada. Lá no alto, onde os ventos são mais fortes, eu posso encontrar lenha seca o suficiente para acendê-la. Dou mais uma olhada montanha acima e decido seguir em frente. Abaixo minha cabeça e começo a escalar, levando minha vara comigo. Cada passo é doloroso. Sinto milhões de agulhas pulsando em minhas coxas. O ar congelado perfura meus pulmões. O vento me golpeia e a neve me castiga, como se houvesse uma lixa em meu rosto. Um pássaro grasa bem lá no alto, como se zombasse de mim. Bem que eu me sinto que eu não consigo dar mais nenhum passo, eu alcanço o plantão seguinte. Este aqui é tão alto, é diferente de todos os outros. É densamente carregado de pinheiros, dificultando visualizar mais de 3 metros à frente. O céu se oculta sob uma enorme copa e a neve está coberta de agulhas verdes. O tronco gigantesco consegue impedir a passagem de vento também. Sinto como se tivesse entrado em um pequeno reino privado oculto do resto do mundo. Eu paro e me reviro, apreciando a vista. É incrível. Eu sempre achei que tínhamos uma excelente vista da casa do meu pai, no meio da montanha. Mas aqui, no topo, é espetacular. Picos de montanha aparecem em todas as direções e, além deles, à distância, posso ver o rio Hudson cintilando. Vejo também as estradas sinuosas que cortam as montanhas, incrivelmente intacta. Provavelmente devido ao pequeno número de pessoas que vêm aqui em cima. Eu, na verdade, nunca vi carros nem outro tipo de veículo.
Apesar da neve, as ruas estão livres. As estradas íngremes e angulares se aquecem ao sol, sendo perfeitamente drenadas, e para minha surpresa, muita neve já derreteu. Sou, então, atingida por uma pontada de preocupação. Preferiria quando as estradas estavam cobertas de neve e gelo, quando eram intransitáveis aos veículos, pois as únicas pessoas que hoje em dia têm carros e combustíveis são os comerciantes de escravos, caçadores de recompensas impiedosos que trabalham para abastecer a Arena 1. Eles patrulham todos os lugares à procura de sobreviventes para sequestrá-los e levá-los à arena como escravos. E lá, me falaram, são obrigados a lutar até a morte para o entretenimento da plateia. Brin e eu temos tido sorte. Nunca vimos nenhum comerciante de escravos desde que chegamos aqui em cima, mas eu acho que é somente porque moramos no alto, em uma das áreas remotas. Apenas uma vez eu ouvi o gemido estridente do motor de um dos comerciantes de escravos, ao longe, do outro lado do rio. Sei que eles estão lá embaixo, em algum lugar patrulhando, e eu não quero correr nenhum risco. Me asseguro de mantermos discrição. Raramente queimamos lenha, a menos que seja necessário, e fico de olho em Brin o tempo todo. Na maior parte das vezes, eu a levo para caçar comigo. A teria levado comigo hoje, se não tivesse tão doente. Eu me viro para o plantor e fixo os meus olhos no pequeno lago, completamente congelado, brilhante sobre a luz da tarde, parece uma joia perdida, escondida atrás do bosque das árvores. Aproximo-me, dando alguns passos vacilantes no gelo para me certificar de que não se quebrará. Quando percebo que é bem sólido, ando um pouco mais. Escolho um ponto, tiro a machadinha do meu cinto e atinjo o gelo repetidas vezes. Uma rachadura aparece. Retiro minha faca, me ajoelho e golpeio com força bem maior na rachadura. Enfio a ponta da faca ali e faço um pequeno buraco do tamanho suficiente para retirar um peixe. Corro de volta até a borda, escorrego-me e deslizando, e então fixo a vara de pescar entre os dois galhos, desenrolo a linha e corro até a volta para mergulhar no buraco. Eu atiro da água algumas vezes, com a esperança de que algum brilho do metal do anzol atraia alguma criatura viva debaixo do gelo. Mas eu não consigo deixar de sentir que isso não passa de um esforço inútil. Não conseguirei deixar de suspeitar que tudo um dia já viveu nessas montanhas, morreu há muito tempo. É mais um dia frio aqui em cima e eu não consigo ficar parada, olhando a linha de pesca. Eu preciso continuar me mexendo. Viro-me e me afasto do lago. Meu lado supersticioso me falando que talvez eu pegue algum peixe se eu não ficar aqui em pé, olhando. Ando em pequenos círculos em volta das árvores, esfregando minhas mãos para mantê-las aquecidas. Quase não faz efeito. Então me lembro da coceira da madeira seca. Olho para o chão à procura de lenha, mas é uma tarefa inútil. O chão está coberto de neve. Olho para as árvores e vejo que os troncos e galhos estão bem cobertos de neve. Mas ali ao fundo detecto algumas árvores atingidas pelo vento sem neve. Dirijo-me em direção a elas e inspeciono a casca, deslizando o meu dedo. Fico aliviada ao ver que alguns galhos estão secos. Tiro minha machadinha e corto um dos ramos das árvores grandes. Tudo que eu preciso é de uma braçada de lenha, e esse galho é perfeito. Eu seguro quando ele cai. Deixo que ele toque a neve, e então o apoio contra o tronco e corto novamente na metade. Eu repito isso de novo e de novo, até que o pequeno estoque de lenha tenha um estoque de lenha bastante para carregar em meus braços. Eu deixo essa pilha encostada em um galho, a salvo, sem ser molhada pela neve que está abaixo. Olho em volta, inspecionando alguns troncos, e quando olho mais de perto, algo atrai minha atenção. Aproximo-me de uma das árvores, observando-a atentamente, e percebo que sua casca é diferente das outras. Eu olho para cima e percebo que
não se trata de um pinheiro, e sim de um bordo. Estou surpresa por ver um aqui no alto e mais surpreso por reconhecê-la. Na verdade, um bordo é provavelmente a única coisa na árvore que eu reconheceria. Sem eu querer, uma memória vem à tona. Uma vez, quando eu era mais nova, meu pai me colocou na cabeça que me levaria a uma excursão à natureza. Deus sabe o porquê, mas ele me levou para extrair a seiva dos bordos. Dirigimos por horas em direção a algumas árvores desoladas no interior. Eu carregava um balde de metal e meu pai um bocal. E então passamos mais algumas horas andando pela floresta com uma guia, em busca dos bordos perfeitos. Eu me lembro do seu olhar de decepção quando extraímos a seiva da árvore pela primeira vez e um líquido claro escorreu por dentro do balde. Ele estava esperando que saísse xarope. Nosso guia riu, dizendo a meu pai que as árvores de bordo não produziam xarope, elas produziam seiva. A seiva precisava ser fervida para virar xarope, em um processo que demorava horas, ele falou, e era necessário cerca de 80 galões de seiva para fazer um quarto de galão de xarope. Papai olhou para o balde que transportava seiva e ficou vermelho, como se alguém lhe tivesse vendido gato por lebre. Ele era o homem mais orgulhoso que eu já conheci, e, se havia algo que ele odiava mais do que se sentir bobo, era alguém zombando dele. Quando o guia riu, papai arremessou o balde nele, errando por pouco, e então pegou minha mão e fomos embora. Depois dessa, ele nunca mais me levou para passear na natureza de novo. Mas eu não me importei. Na verdade, eu tinha gostado do passeio, mesmo que meu pai, enfurecido na viagem inteira de volta. Eu havia conseguido pegar um pequeno copo de seiva antes de ele me levar embora e lembro-me de ter bebido um pouco no carro, de volta para casa, quando ele não estava olhando. Eu adorei. Tinha um gosto de água com açúcar. Estando aqui, parada, na frente dessa árvore, eu a reconheço como se fosse uma irmã. Essa aqui é tão alta, fina e magricela, que me deixaria surpresa se tivesse seiva. Mas eu não tenho nada a perder. Tiro a minha faca e atinjo a árvore, de novo e de novo no mesmo local. Então enfio a faca no buraco, empurrando-a cada vez mais fundo, torcendo-a e girando-a. Eu realmente não esperava que nada acontecesse. Fico surpresa quando a gota de seiva sai, e ainda mais surpresa quando, momentos depois, a gota vira um pequeno fluxo. Estando meu dedo, estendo meu dedo, encosto no líquido e levo à minha boca. Sinto o açúcar e reconheço o gosto imediatamente, exatamente como eu me lembrava. Nem consigo acreditar. A seiva está saindo mais rápido agora e estou perdendo grande parte dela, que escorre pelo tronco. Procuro em volta desesperadamente por algo para armazená-la, algum tipo de balde, mas é claro que não há nenhum. E então me lembro da minha garrafinha térmica. Tirei minha garrafa da minha cintura e esvaziei-a, derramando toda a água. Posso conseguir água em qualquer lugar, especialmente com toda essa neve. Mas essa seiva é preciosa. E seguro a garrafa vazia rente à árvore, desejando que eu pudesse ter um bocal de verdade. Deixo-a mais perto possível do tronco e consigo colher uma boa parte da seiva. Ela escorre mais devagar do que eu gostaria, mas em poucos momentos consigo encher metade da garrafa. O fluxo da seiva parou. Espero por alguns segundos, me perguntando se ele recomeçaria, mas isso não acontece. Olho em minha volta e reparo outro bordo, uns 3 metros de distância. Eu vou correndo até ele, levanto ansiosamente a minha faca e atinjo com força. Dessa vez, me imagino enchendo a garrafa térmica com seiva. Imagino a cara de surpresa de Brin quando ela provar. Pode não ser nutritivo,
mas isso com certeza deixará feliz. Mas desta vez, quando a minha faca fere o tronco, há um ruído agudo pelo qual eu não esperava, seguido por um estalo de madeira. Eu olho para cima, vejo a árvore se envergando e percebo, tarde demais, que essa árvore está congelada e envolvida em muita neve, já que está morta. O golpe da minha faca era tudo que ela precisava para inclinar em direção à borda do lago. Um segundo depois, a árvore inteira, pelo menos 6 metros, cai espatifando-se no chão. Isso provocou uma enorme nuvem de neve e agulhas de pinheiro. Abaixei-me, aflita, que talvez tivesse alertado alguém sobre a minha presença. Estou furiosa comigo mesma. Foi um descuido, uma besteira. Eu deveria ter examinado a árvore antes. Contudo, depois de alguns minutos, meu pulso volta ao normal, quando me dou conta de que não há ninguém aqui em volta. Volto a ser sensata. Lembro de que as árvores caem sozinhas na floresta o tempo todo, e essa queda não necessariamente denunciaria a minha presença humana. E, quando passo a olhar sobre onde está a árvore, algo atrai minha atenção. Eu me encontro observando incrédula. Ali, ao longe, estendendo-se por trás de um bosque de árvores, ao lado da montanha, há uma pequena casa de pedra. É uma estrutura pequena, um perfeito quadrado, com 4,5 metros de largura e profundidade, e 3,5 metros de altura, com paredes feitas de antigos blocos de pedra. Uma pequena chaminé se levanta do telhado, e há pequenas janelas nas paredes. A porta principal de madeira, em forma de arco, está entreaberta. Esta pequena casa está muito bem camuflada. Se mistura perfeitamente com os arredores, tanto que eu, mesmo olhando para ela, mal consigo distingui-la. Seu telhado e paredes estão cobertos de neve, e as pedras expostas se integram precisamente com a paisagem. A casa parece antiga, como se tivesse sido construída centenas de anos atrás. Não entendo o que ela está fazendo aqui, nem quem teria construído e por qual motivo. Talvez tenha sido feita por algum vigia de um parque estadual. Talvez tenha sido lar de algum eremita ou de algum sobrevivente louco. Parece não ter sido habitada há anos. Analiso cuidadosamente o chão da floresta, à procura de pegadas e de rastros de animais, saindo ou entrando pela porta. Não há nada. Penso em quando a neve começou a cair, vários dias atrás, e faço as minhas contas em minha mente. Ninguém saiu ou entrou na casa há pelo menos 3 dias. Meu coração acelera com a ideia de que pode haver dentro. Comidas, roupas, medicamentos, armas, materiais, qualquer tipo de coisa seria um presente divino. Movimento-se com cautela através da clareira, olhando para cima do meu ombro para ter certeza de que não há ninguém me observando. Movo-me rapidamente, deixando grandes pegadas visíveis na neve. Quando alcanço a porta à frente, olho para trás mais uma vez, e fico parada por vários segundos, apenas ouvindo. Não há nenhum som a não ser o do vento e o do rio próximo, que corre ao lado da casa. Alcanço minha machadinha e com sua parte de trás, bato com força a porta. Um barulho de alto ressoa, para dar qualquer animal que possa estar escondido um aviso final. Não há resposta. Abro rapidamente a porta, empurrando a neve por trás, e então entro na casa. O interior é escuro, iluminado apenas pela última luz do dia, entrando através das pequenas janelas. Preciso de um momento para que os meus olhos se ajustem à penumbra. Eu aguardo, de pé, com as costas contra a parede, alerta caso algum animal esteja utilizando esse espaço como abrigo. Mas, por vários segundos, minha visão se ajusta à luz fraca e está claro que estou sozinha. A primeira coisa que noto nessa pequena casa é o seu calor. Talvez tenha sido diminuta como o teto baixo e reconstruída com pedras da montanha, ou talvez por estar protegida do vento. Mesmo com janelas completamente abertas à natureza e com a porta entreaberta, deve estar uns 15 graus mais quente aqui, muito mais quente do que a casa de meu pai, mesmo com a lareira acesa. Sua casa fora construída com poucos gastos. As paredes são finas e revestimento de vinílico e fina
e fina no canto da colina, onde parece estar a rota de todas as ventanias. Mas esse lugar é diferente. As paredes de pedra são grossas e bem construídas. Sinto cômoda e segura aqui. Só consigo pensar em como esse lugar ficaria ainda mais quente se eu fechasse a porta, pregasse tábuas nas janelas e acendesse a lareira, que parece estar em boas condições. O interior é no formato de uma grande sala. Aperto meus olhos na escuridão para analisar o chão, procurando qualquer tipo de coisa, qualquer coisa mesmo, que eu possa resgatar. Incrivelmente parece que, desde a guerra, ninguém mais entrou nesse lugar. Todas as outras casas em que entrei tinham janelas quebradas, escombros espalhados por todos os cantos, e certamente havia saqueado qualquer tipo de objeto útil, até as fiações. Mas essa aqui não. Está impecável, limpa e arrumada, como se o proprietário estivesse acordado um dia e simplesmente ido embora. Pergunto-me se foi antes da guerra começar. Ao julgar pelas teias de aranha no teto e sua ótima localização, tão bem escondida entre as árvores, eu acredito que sim. Ninguém aqui está há décadas. Vejo o contorno de um objeto na parede do fundo e me dirijo a ele, mãos à frente, tateando no escuro. Quando encosto, percebo que é uma cômoda. Passo os meus dedos pela sua superfície lisa, de madeira, e posso sentir o pó que a cobre. Deslizo os meus dedos sobre as pequenas maçanetas, as alças das gavetas. Eu as puxo delicadamente, abrindo uma de cada vez. Está muito escuro para enxergar, então toco cada gaveta com as minhas mãos, explorando a superfície. Não há nada na primeira gaveta, nem na segunda, e por fim, abro todas elas rapidamente, e minhas esperanças desaparecendo, quando de repente, na quinta gaveta, eu paro. Ali, no fundo, sinto alguma coisa. Devagar, eu tiro aos poucos. Segurando o objeto contra a luz, e, a princípio, não sei dizer o que é, mas logo sinto uma folha de alumínio delatora e percebo. É uma barra de chocolate. Há algumas mordidas nele, mas ainda encontro-a em uma sua embalagem original e bem preservada. Eu desembrulho um pouco e aproximo as minhas narinas para sentir o seu cheiro. Não consigo acreditar. É chocolate de verdade. Não comemos chocolate desde a guerra. O cheiro me causa uma pontada de fome. Preciso de toda a minha força de vontade para não abri-la e devorá-la. Eu me obrigo a permanecer forte. Cuidadosamente reembrulho e guardo no meu bolso. Vou esperar até estar com Brim para desfrutá-lo. Eu sorrio ao imaginar a expressão dela quando comer sua primeira mordida. Será impagável. Reviso rapidamente as gavetas restantes com uma esperança de encontrar qualquer tipo de tesouro, mas todas as demais também estão vazias. Regresso à sala e percorro a sua largura e extensão ao longo das paredes, com todos os cantos, procurando qualquer coisa, mas o lugar está deserto. De repente, piso em algo macio. Ajoelho-me para pegá-lo e encontro e seguro contra a luz. Estou impressionado. É um ursinho de pelúcia. Está gasto e lhe falta um olho. Mas mesmo assim, Brin adora ursinhos de pelúcia e sente falta de que ela deixou para trás. Ficará eufórica quando vi esse aqui. Parece que é o seu dia de sorte. Eu a coloco em meu cinto e quando me levanto, minha mão esbarra em algo fofo no chão. Eu o agarro e levanto e fico encostado para dar conta que é um cachecol. É preto e está coberto de poeira. Por isso, eu não vi no escuro. E ao colocá-lo em meu pescoço e sobre o meu peito, já consigo sentir o seu calor. Eu o seguro para fora da janela e chacoalho com força, removendo todo o pó. Olho para ele sobre a luz. É longo e grosso, mas não tem nenhum buraco. É como um ouro puro. Eu imediatamente coloco ao redor do meu pescoço e debaixo da minha blusa. E já me sinto muito aquecida. Acabo até espirrando. O sol está se pondo e como parece que eu já encontrei tudo o que podia, começo a sair. Ao me dirigir para a porta, de repente, bato meu pé em algo duro de metal. Eu paro e me ajoelho, analisando se é uma arma. Mas não é. É uma alça de ferro, arredondada, grudada no chão de madeira. Parece um renete ou uma maçaneta. Eu puxo para a esquerda e para a direita. Nada acontece.
experimentando girá-lo. Nada. Então fico ao lado e tento puxá-lo para cima com força. Um alçapão se abre, levantando uma nuvem de poeira. Olho para baixo e descubro um forno, com um pouco mais de 1.000 metros de altura e um chão de terra. Meu coração acelera de alegria diante das possibilidades. Se morássemos aqui, e se acontecesse algum problema, eu poderia esconder Brin aqui embaixo. Essa pequena casa ficará cada vez mais valiosa aos meus olhos. E não é só isso. Ao olhar para baixo, percebo algo brilhante. Empurro a porta de madeira por completo e rapidamente desço a escada. Está escuro aqui embaixo e mantenho minhas mãos à frente, tateando o caminho. Assim que dou um passo à frente, sinto algo. Vidro. Há estantes de parede, enfileiradas nela. Há frascos e mais frascos de vidros em conserva. Eu pego um deles e o seguro na luz. Seu conteúdo é vermelho e mole, parece geleia. Eu rapidamente retiro a tampa, levo o frasco ao meu nariz e sinto seu cheiro. O cheiro é acre de framboesas. O cheiro acre de framboesas me atinge como uma onda. Meto o dedo, tiro um pouco do conteúdo e levo à minha boca. Não consigo acreditar. Geleia de framboesa. Seu sabor é tão fresco que parece que foi feito ontem. Aperto a tampa rapidamente. Coloco o frasco no meu bolso e volto às estantes. Estendo minhas mãos e sinto mais e mais dezenas de frascos na escuridão. Pego o mais próximo e retorno à luz, segurando. Parece picles. Estou deslumbrada. Esse lugar inteiro é uma mina de ouro. Gostaria de levar tudo, mas minhas mãos estão congelando. Eu não consigo carregá-los e está ficando cada vez mais escuro. Então devolvo o vidro de picles aonde encontrei. Subo a escada e, ao regressar para o piso principal, fecho o alçapão atrás de mim. Gostaria de poder trancá-lo. Sinto-me insegura de deixar tudo aqui embaixo, desprotegido. Mas então me lembro de que esse lugar não é tocado há anos, e que eu provavelmente jamais notaria se aquela árvore não tivesse caído. Quando saio da casa, fecho a porta por completo. Sinto-me que devo protegê-la, sentindo como se a casa fosse o nosso lar. De bolsos cheios, eu me apresso para chegar ao lago, quando de repente me amedronto ao perceber movimentos e ouvir barulhos. A princípio, tenho medo de que alguém tenha me seguido, e então, ao me virar lentamente, vejo algo a mais. Um cervo está parado a 3 metros de distância, olhando para mim. É o primeiro que eu vejo em anos. É grande. Seus olhos, pretos, fixos em mim. Então, de repente, ele se vira e sai correndo. Estou sem palavras. Passei meses procurando um cervo, na esperança de chegar perto do suficiente de um e lançar a minha faca nele. Mas eu nunca consegui encontrar em lugar nenhum. Talvez eu não tivesse caçado no lugar certo. Vai ver, eles sempre vieram aqui em cima. Eu decidi voltar aqui, assim que amanhecer, e esperar o dia todo, se necessário. Se ele estiver aqui mais uma vez, talvez retorne. Na próxima vez que eu ver vou matá-lo. Um cervo nos alimentaria por semanas. Estou cheia de novas esperanças, enquanto me dirijo ao lago. Assim que me aproximo, olho para a minha vara de pescar e meu coração dispara quando vejo que ela está curvada pela metade. Tremendo de emoção, corro através do gelo, escorregando, deslizando, e pego minha vara, que sacode violentamente, e rezo para que ela aguente. Estendo minha mão e seguro firme. Eu consigo sentir a força de um peixe grande se distanciando, e silenciosamente afrouxo a minha linha para que ela não se rompa. Dou um puxão final e o peixe sai voando pelo buraco. É um salmão enorme, do tamanho do meu braço. Ele aterrissa no gelo e dá pulos em todas as direções, deslizando. Corro e me agacho para alcançá-lo, mas ele ressalva em minhas mãos e volta a cair no gelo. Minhas mãos estão escorregadias para segurá-lo. Então eu desenrolo minhas mangas e dessa vez agarro com firmeza. Ele se debate e retorce em minhas mãos por uns 30 segundos e finalmente fica parado e morto. Estou maravilhado. É a primeira pesca em meses. Sinto-me eufórica quando atravesso o lago
Em seguida, deixe o peixe na borda do lago, colocando neve por cima dele, com medo de que de algum jeito ele ressuscite e volte para o lago. Tiro a vara de pescar e a linha e as seguro com uma das mãos e o peixe com a outra. Posso sentir a compota de geleia em um bolso, a garrafa térmica com seiva no outro, junto com uma barra de chocolate e um urso de pelúcia na minha cintura. Brin terá muita fartura hoje à noite. Só falta uma coisa para levar agora. Voltei à minha pilha de lenhas secas. Equilibro minha vara em meus braços e com a minha mão livre eu pego o máximo possível de lenha que eu consigo carregar. Eu derrubo algumas e não posso pegar tantas como eu gostaria, mas não reclamo. Posso voltar aqui no resto da manhã. Com as mãos, braços e bolsos cheios, eu desço deslizando pela íngreme montanha pela última vez do dia, tomando cuidado para não deixar cair nenhum dos meus tesouros. Ao mesmo tempo, não paro de pensar sobre a casa. É perfeita e o meu coração bate mais rápido diante de tais possibilidades. É exatamente o que precisamos. A casa do nosso pai é muito invisível, construída em uma estrada principal. Tenho de me preocupar há meses porque ficamos muito vulneráveis. Tudo o que precisamos é de um comerciante. Tudo o que precisamos é que um comerciante de escravo inesperado passe por ali e então estaremos em apuros. Estou querendo nos mudar mais muito tempo, mas não sabia para onde. Não há nenhum outro lugar aqui em cima. Essa pequena casa no alto, distante de qualquer estrada, é literalmente construída na montanha. É tão bem camuflada que quase como se tivesse sido construída apenas para nós. Ninguém conseguiria nos encontrar aqui. E mesmo que nos encontrasse, não conseguiria se aproximar com um veículo. Eles teriam que escalar a pé, e sobre esse ponto de vista eu os detectaria a quilômetros de distância. A casa também conta com uma fonte de água doce, um córrego que passa bem na frente da sua porta. Eu não teria de deixar Brin sozinha toda vez que eu fosse sair para tomar banho ou lavar as roupas. Eu não precisaria carregar baldes de água, um de cada vez, do lado do lago da nossa casa, toda vez que me preparasse uma refeição. Sem mencionar que, com aquela enorme folhagem de árvores, nós estaríamos escondidos o suficiente para acender a lareira toda noite. Estaremos mais seguras, mais quentes, em um lugar cheio de peixes e caça, equipadas com um sótão cheio de comida. Já me decidi, vamos nos mudar para lá amanhã mesmo. É como se tivesse tirado um peso dos meus ombros. Sinto-me como se tivesse renascido. Pela primeira vez, desde que me lembro, não sinto fome me dilacerando, o frio perfurando os meus dedos. Até mesmo o vento, enquanto desço, parece estar em minhas costas, me ajudando a descer, e eu sei que as coisas finalmente mudaram. Pela primeira vez desde que me lembro, sei que conseguiremos seguir em frente. Agora, podemos sobreviver.